Desde meados de novembro, quando o Santos subiu naquele fatídico jogo contra o Coritiba, eu sabia que a janela de transferência não ia ser tão fácil. Ainda mais porque a gente não tinha sequer decidido qual seria o técnico, né? E o Santos muito menos. A gente viu isso ao longo do processo dessas últimas semanas. Mas eu vou ser bem sincero que, por mais que tenha sido bem conturbado, está sendo melhor do que eu achei que seria. A gente, no momento, tem praticamente confirmado 6 contratações. A gente tem o Luizão, do Novo Horizontino, e o Zé Ivaldo, do Cruzeiro. Ambos foram anunciados ontem, dia 11 de janeiro. E a gente já tem praticamente mais 4 jogadores que já são praticamente certeza. A gente tem o Léo Godoy e o Tassiano, que já fizeram treinamento no CT e estão fazendo os primeiros treinos ali. Parece que não fizeram parte do jogo contra o Atlético porque ainda não tinha tudo definido. Mas mesmo sem o Santos anunciar, já estão praticamente entregados ao elenco. Tem até vídeo rolando nas redes sociais do Tassiano treinando de uniforme e tudo. Então a gente, a menos que aconteça algo muito louco, o que não dá para descartar, levando em conta que a gente está falando do Santos, é praticamente certeza que eles já estão integrados no elenco também. Então já são 4 jogadores praticamente treinando ali com o caixinha no dia a dia. Além disso, a gente tem o Tiquinho, que já foi fotografado no aeroporto. Se eu não me engano, o Felipe Camargo do De Olho no Peixe também gravou ele ontem, ou chegando ou saindo do CT, se eu não me engano, para fazer os exames médicos, e isso é um indício de que a negociação com o Jair e a troca com o Botafogo está praticamente concluída. Então a gente pode considerar também o Tiquinho como quinto reforço. E a última, que já estava bem avançado, mas foi confirmado ontem pela Gabriela Brino e também confirmado depois pelo Lucas Mussetti, que é o Álvaro Barreal. Teve emprestado no Cruzeiro nesse último ano e agora volta a ter um empréstimo com o clube brasileiro, no caso o Santos, empréstimo de 1 ano com aparentemente a opção de compra. Não tem a obrigação de compra, então aparentemente é um empréstimo normal. E com isso a gente consegue começar a ter uma ideia de como vai ser o time do Pedro Caixinha. Era muito difícil com o time que a gente tinha até então, que era basicamente o mesmo time da Série B, que não tinha a menor condição de competir na Série A, mesmo com o Caixinha, que é um técnico muito melhor do que o Carille. Mas a gente começa a desenhar mais ou menos como vai ser esse time. Se a gente fosse pegar os 11 titulares hoje, muito provavelmente o goleiro seria o Gabriel Brazão, por mais que tenha muita gente que goste do João Paulo, eu também gosto, mas ele vai estar voltando de lesão, a gente não sabe como vai estar o ritmo dele. E o Gabriel Brazão sai mais com a bola, é um goleiro mais novo, ainda tem um pouco mais de potencial de evolução mesmo, e joga com os pés melhor do que o João Paulo. E no esquema do Caixinha eu acredito que ele vai preferir isso também. Então, no primeiro momento, o Brazão vai ser o goleiro titular. Na lateral direita, a gente ainda vai ter um impasse, porque o Léo Godoy chegou agora e está começando a treinar, então a gente não sabe ainda o que o Caixinha vai preferir. Mas no primeiro momento, como a gente não sabe como tem sido o treino do Léo Godoy, e o Rainer e o Rodrigo Ferreira não podem ser uma opção para esse time, o Sherman é o titular pela direita. A zaga já é o primeiro setor que começa a ter um pouco de divergência nas opiniões da torcida, porque a gente tem um titular absoluto, que é o Luan Pérez pela esquerda, e o companheiro dele acaba sendo uma incógnita. Nesse primeiro momento, eu acredito fielmente que vai ser o Zé Ivaldo. O Gil está muito velho para ser titular numa Série A. Eu acho que ele até pode ser um bom reserva. Por mais que ele não combine muito com o estilo do Caixinha, eu acho que ele pode vir a calhar em algumas situações. O Patrick, ao contrário, só teve a experiência no Novo Horizontino, tanto na base quanto na Série B. Ele ainda não tem experiência numa Série A. Então eu acho que ele vai ser o caso de entrar em alguns momentos esporádicos ali. Ele é um zagueiro mais rápido, então eu acho que ele pode ser talvez ele seja o primeiro reserva ao Zé Ivaldo, que é esse zagueiro mais rápido, um pouco mais de movimentação e tudo. Eu acho que talvez ele seja a primeira alternativa ao Zé Ivaldo. E aí entra a questão da titularidade entre o Zé Ivaldo e o João Basso. Tem muita gente que gosta do João Basso. Eu já fui mais defensor dele. Hoje em dia eu confesso que não me agrada muito. Não acho o pior zagueiro do mundo também. Mas para ser titular numa Série A, ainda mais nesse esquema do Caixinha, que exige muita velocidade, eu acho que ele não é o ideal. Ele é muito lento, mesmo não sendo velho. O Gil você tem a desculpa da idade, o João Basso você não tem isso.
Então acho que ele não se adequa muito ao estilo do Pedro Caixinha e ele falha com uma certa frequência. Como eu disse, não acho o pior zagueiro do mundo. Mas hoje, com esse time, com a possibilidade do Zé Ivaldo, eu acho que ele vai ser o titular na zaga ao lado do Luan Pérez. Na lateral esquerda, num primeiro momento, eu acho que tinha uma certa dúvida, porque o Escobar, a gente sabe que ele rendeu bem na Série B, ele é muito esforçado, mas ele não é aquele cara da técnica. E o Souza, em contrapartida, não tem muita experiência, mas é um zagueiro que demonstra um potencial absurdo. Não à toa, até o Santos fazer a renovação de contrato, ele estava na mira do Chelsea e do Barcelona. Então a gente sabe que é um cara que tem muita técnica, mas ao mesmo tempo tem experiência e tem a questão dele ser mais ofensivo. A gente tem a questão de que o Caixinha normalmente joga com uma linha de 4 na defesa e muitas vezes com um lateral avançando e o outro vindo fazer essa como se fosse uma linha de 3. No caso do Bragantino, por exemplo, era o Aderlan. Talvez ele faça isso quando o Aderlan voltar a ter condição de jogo. Mas nesse primeiro momento, com o Escobar sendo mais defensivo, eu vejo, se ele for fazer isso, talvez deixando o Escobar na linha de 3 na zaga e avançando o lateral pela direita, tanto o Sherman, que ataca bastante, quanto o Léo Godoy, que também é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Então, nesse primeiro momento, o Escobar pela esquerda. E aí vem a grande incógnita, que é o meio-campo e o ataque. A gente tem os titulares que são praticamente certeza, que é o Tiquinho, se tudo der certo, como centroavante, e o Soteldo na ponta esquerda também. É quem vem se destacando nos treinos, é quem a gente sabe que tem mais qualidade técnica desse elenco, pelo menos até a chegada dos reforços. A gente não sabe como pode ser o Barreal nesse sentido, por exemplo. Mas nesse primeiro momento a gente tem como titular de certeza o Soteldo na ponta esquerda e o Tiquinho no ataque. E aí entram as outras 4 posições que são dúvidas em certas questões. Por quê? A gente tem como primeiro volante, nesse momento, nos treinos, o Schmidt de primeiro volante, o Pituca fazendo essa função de box the box, né? Box in box, não sei como se fala, perdão, mas que é uma ideia que o Caixinha já tinha falado na coletiva também, que é esse tripé de meio campo, que em alguns momentos vai ser 2-1, 2 volantes, e um meia, em alguns momentos vai ser 1-2, um volante, 2 meias. E um jogador fazendo essa função o tempo todo, que nesse momento é o Pituca. Alguns momentos ele volta para ajudar a defender como um volante, em alguns momentos ele vai para o ataque para ajudar como um meia. E como um meia em si, nesse momento está muito defasado, porque justamente não tem os reforços, e ele estava revisando entre o Patrick e o Ian, que o Ian, mesmo sendo um jovem com potencial, não vejo ele sendo... É impossível ele ser titular nesse time, com todo respeito. E o Patrick também não tem a menor condição. A gente sabe que já tem um desgaste muito grande com a torcida. Por mais que ele esteja um pouco mais magro, um pouco mais informe, eu ainda assim não vejo ele sendo titular desse time de forma alguma. E na ponta direita, a gente no momento só tem o Miguelito, que é natural da ponta direita, às vezes joga pelo meio, mas faz mais essa função. Ou o Guilherme, se o Caixinha resolver improvisar ele na ponta direita, mas que eu também não vejo isso no primeiro momento, porque o Guilherme, historicamente, na carreira dele, ele sempre foi muito bem na Série B e não rendia nada na Série A. Por todos os times que ele jogou, isso aconteceu. E eu não vejo isso sendo muito diferente agora. Eu acho que ele pode ser um bom reserva, principalmente na questão de ajudar na defesa e voltar. Ele tem muito fôlego, a gente viu isso durante todo o campeonato da Série B. Mas ainda assim, falta qualidade, falta uma questão de decisão ali. A gente teve alguns jogos em que ele foi o cobrador de pênaltis e ele perdeu alguns pênaltis importantes. Então não vejo ele sendo titular nesse momento. Eu acho ele um bom reserva num primeiro momento, mas não como titular. E aí entra a questão de como vai ficar esse meio campo e essa ponta direita do Santos, porque a gente tem outros jogadores que estão com rumores. A gente tem o Rollheiser, que vai ser muito difícil de vir pela questão do Benfica, que só aceita a venda sem um empréstimo. E a gente também tem a questão do Niklas Eliasson, que é um jogador sueco, de mãe brasileira, que já foi especulado no Grêmio. Estava tendo algumas negociações com o Grêmio, mas aparentemente o AEK Atenas não tinha gostado muito da proposta do Grêmio. E aí o Santos entrou na jogada e diverge um pouco das fontes. Algumas dizem que não é muito próximo, o Sormani tinha falado que ele não está muito próximo.
mas outras fontes tinham falado que ele tinha gostado da proposta do Santos, que ele queria jogar no Santos, e que o AEK tinha feito uma contraproposta, uma proposta de aproximadamente 7 milhões de euros, o que eu acho muito, muito alto, principalmente para o Nicolas, que não é um jogador mais destacado do mundo e que já tem 29 anos. Mas que o Santos teria feito uma contraproposta de 5 milhões de euros. Eu ainda acho um pouco demais, para ser bem sincero, mas se é um jogador que o Caixinha pediu ou que o Scout indicou e o Caixinha aprovou, não tem muito para onde fugir. A gente viu aquela negociação que estava insana com o Tassiano, um dos valores do Tassiano, que aparentemente não vai ser tudo isso, mas que ainda assim vai ser um valor ali de em torno de 3 milhões de euros no total, incluindo o perdão da dívida do Jean Lucas com alguns valores que o Santos vai pagar, pelo que o Lucas Musetti tinha passado. E já é um valor muito alto. A gente viu o absurdo que o Inter estava querendo na negociação do Thiago Maia, de os 24 milhões que o Inter deve ao Flamengo, que o Santos teria que arcar, e ainda assim pedindo uma compensação de mais 2 milhões e meio de euros. É surreal, ia bater 40 milhões de reais pelo Thiago Maia, que eu acho que seria um bom jogador, mas por esses valores é alto demais. E ainda assim, se você pensar 5 milhões de euros no Nicolas Eliasson, ainda assim não me agrada muito esse valor, mas querendo ou não, pelas condições do Santos atual, a gente tá tendo que pagar muito caro em atletas que talvez não valham esse preço, mas é o único jeito de conseguir montar esse time num primeiro momento para tentar brigar por alguma coisa, quem sabe, durante o ano. Então, nesse primeiro momento, o meio de campo ficaria possivelmente com o Pituca de primeiro volante, ou o Pituca ou o Schmidt. Nesse primeiro momento a gente vê o Caixinha testando mais o Schmidt, porque o Pituca está fazendo essa função de box-to-box, mas como o Tassiano já fez a função de volante, de meia atacante, de falso 9, e eu acho que muito possivelmente o Tassiano vai fazer essa função de alguns momentos volante, alguns momentos um meia, e o Barreal vai ser um meia mais centralizado, seja um meia, não vejo muito como um armador, mas um meia mais atacante ali, pisando bastante na área, tentando armar jogo com os dois pontas. Eu vejo o Barreal mais fazendo essa função e o Tassiano fazendo a função de box-to-box. O que me leva a crer que ou o Pituca ou o Schmidt vai ter que ser reserva. Se você parar para pensar pelo lado do time, é muito bom, porque a gente vai ter um reserva muito bom para a posição, seja o Pituca, seja o Schmidt. Mas ao mesmo tempo eu não vejo, de repente, ambos aceitando a questão de ser reserva. Por mais que o Caixinha talvez alterne entre as partidas, eu não vejo... Talvez o Pituca eu acho que aceite melhor essa condição de reserva, pelo carinho pelo Santos e tudo. Não vejo ele querendo talvez ir para outro time, voltar para o Japão, coisa do tipo. Mas o Schmidt talvez não. Por mais que ele tenha demonstrado respeito e um certo carinho com a camisa do Santos, talvez ele não aceite muito bem a questão da reserva, porque ele era titular absoluto no Japão, foi titular absoluto na Série B, inclusive mais que o Pituca. Em alguns momentos a gente viu, quando o Pituca estava mal, mais pro meio, pro fim da Série B, ele sendo reserva, e o Sandri às vezes entrando no lugar. Então, eu não vejo o Schmidt, no primeiro momento, aceitando tão bem a reserva. Então, é difícil saber como o Caixinha vai fazer, mas num primeiro momento, essa questão de primeiro volante vai ser ou Pituca ou Schmidt. Acredito eu que o Tassiano fazendo essa função de volante e meia em alguns momentos, e o Barreal no meio, centralizado como o meia em si do time. E na ponta direita a gente ainda não tem a certeza de quem vai vir. A gente tem a questão do Hohenheiser, que é muito difícil, a do Eliasson, que tem versões diferentes, mas que a maioria das apurações diz que ele tá querendo vir, então isso pode ajudar a forçar. Já tem algumas questões que ele tá forçando há algumas semanas, alguns meses, para ser negociado com o AEK da Grécia. Então, talvez o Nicolas seja o ponta direita desse esquema titular do Caixinha. Então, não no início do Paulista, porque a gente sabe que alguns reforços vão demorar para jogar. O Tiquinho talvez só comece no jogo contra o Palmeiras, mesmo já tendo feito os exames e possivelmente já começando a treinar com o Caixinha. Ele só deve estrear na terceira rodada do Paulista. Então, nesse primeiro momento, o que eu vejo como escalação titular do Santos seria o Gabriel Brazão no gol, Sherman
Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar, formando a linha de defesa. Pituca ou Schmidt como primeiro volante, foi depender da preferência do Caixinha. Tassiano e o Barreal. E na ponta direita o Eliasson, na ponta esquerda o Soteldo e na centroavância o Tiquinho. Eu vou ser bem sincero, como eu falei no início do vídeo, o fato do Santos ter subido em novembro e primeiro reforço só ter sido anunciado ontem, no dia 11 de janeiro, é bem preocupante. Mas pelos jogadores que foram especulados e que estão praticamente certos até aqui, e levando em conta que o Santos ainda assim busca outros reforços e que a gente agora tem um técnico que, mesmo que talvez os resultados não sejam os melhores de começo, eu vejo como um técnico muito mais preparado e muito mais identificado com o estilo que a própria torcida do Santos gosta de ver do que foi o Carelli, que foi uma relação horrível, tanto com diretoria como com torcida, e que, ao meu ver, é um técnico muito mais limitado. Por mais que tenha resultados por onde passou, é um técnico que eu vejo muito mais limitado nessa questão. Então, eu acho que mesmo tendo sido bem preocupante essa situação nas últimas semanas, em que o Santos praticamente foi o primeiro time que podia ter começado a se movimentar no mercado, seja em relação a técnico, seja em relação a jogador, foi uma situação bem conturbada, foi uma relação bem complicada, mas que nesse primeiro momento eu vejo como muito melhor do que eu esperava, vista a quantidade de dificuldades que o Santos teve.